E aí, gente, Hackerman aqui. No último vídeo a gente focou em explicar o conceito relacionado a Strong AI, né? Dessa possibilidade de criar um sistema computacional, né? Computadorizado que consiga pensar. Que é uma coisa que a gente vê nos filmes, no Eu, Robô, por exemplo, ou no próprio aquele filme da Disney, Big Max, né? Big Max, acho que é o nome, enfim. A gente vê aqueles robôs que conseguem realmente agir como seres humanos. Mas será que isso pode ser realmente pode ser feito realmente? Porque a intuição talvez nossa seja que sim. A tecnologia tem avançado, porque a gente não pode fazer algo desse tipo. Mas eu acho que o objetivo desse artigo que a gente está lendo agora, ele vai mostrar que é muito mais difícil, mais complexo do que parece. Enfim, uma história sobre hambúrgueres. Ok. A gente vai ver uma parte do artigo aqui, mais ou menos umas 2 páginas, que o David Serlo vai contar algumas histórias que podem exemplificar como o, esse problema da consciência é muito mais complexo do que parece. E de computar isso no cérebro humano. Então vai ser uma história usando hambúrgueres, né? Então dá pra ver aí o Bob Esponja fazendo a sua ninja habilidade com os Krabby Patties, né? Eu não sei porque é patty, eu não sei o que é patty em inglês. Mas eu vi na internet hoje, Krabby Patty é o hambúrguer de Siri, né? Mas enfim. Uma história sobre hambúrgueres, né? Então ele vai contar uma história, 2 histórias na verdade. Então vamos supor que um homem, né, ele vai num restaurante e ele vai lá e pede um hambúrguer. Aí pode ser no McDonald's, pode ser no Burger King. Na minha opinião, se fosse pra gastar dinheiro mesmo, eu prefiro o Burger King, né? O Burger King é mais de adulto. O McDonald's é mais quando a gente é criança, vai ganhar brinquedinho. Mas enfim, o cara vai lá, pede um hambúrguer. E aí, vamos supor que o hambúrguer chega todo estracialhado, sei lá, vem com fezes em cima do hambúrguer, não sei. Alguma coisa que possa deixar o cara irado, né? Porque o cara vai numa hamburgueria e tal, e aí tá todo cagado o hambúrguer e tal, e ele fica bravo. Ele fica bravo, e aí ele sai sem pagar o hambúrguer. Ou deixar qualquer gorjeta. Aí a questão, nesse caso, você acha que o homem, ele comeu o hambúrguer? Então a história basicamente é isso. O homem foi numa hamburgueria, ele pediu um hambúrguer, quando o hambúrguer chegou, ele ficou bravo e saiu do restaurante. Será que ele saiu sem pagar? E ele saiu sem pagar. Então, a questão, será que ele comeu hambúrguer? É óbvio que não. Se o cara fez isso, obviamente ele não comeu. Se ele comesse, ele teria que... Essa história teria que ser um pouco diferente. Porque se ele comesse, desse uma mordida, obviamente ia ter um atrito entre a hamburgueria e o cliente. Pô, você não pode comer isso daqui e ir embora sem pagar. Ou se ele realmente ficou bravo porque de repente o hambúrguer estava horrível, enfim, aí ele pediria outro hambúrguer. Então isso aqui é bom senso, todo mundo sabe que é assim que funciona o mundo. Se você vai. Assim que funciona a realidade. Se você vai numa hamburgueria e você ficou bravo. Um cara fica bravo depois que chega o hambúrguer e sai sem pagar, obviamente ele não comeu o hambúrguer. Porque se ele comeu ou mordeu, muitas coisas iam acontecer nesse meio tempo. Então, a gente poderia, através dessa história, com as informações que a gente tem, dizer que ele não comeu. Só que a questão, será que um computador consegue dizer isso? Usando só essa parte da história? Será que uma coisa tão simples que o bom senso comum pode analisar, será que o computador consegue? Porque para a gente analisar essa história, a gente precisa processar ela e, de acordo com a nossa experiência, que eu já citei, né, a gente dá a nossa opinião. Mas será que o computador consegue ter opinião? Essa é a questão. É basicamente mostrando um problema muito simples para um ser humano, que é muito difícil para um computador. Aí vamos supor outra história também bem parecida. O homem vai no restaurante, no mesmo, ele ordena um hambúrguer. Quando chega o hambúrguer, ele fica muito feliz. E depois ele sai do restaurante, deixando uma grande gorjeta antes de pagar a sua conta. Então você vai no McDonald's ou no Burger King, o hambúrguer chega, você fica mal felizão e tal. Elogia a garçonete, ou o garçonete, quer dizer, o garçom, desculpa.
Enfim, você tá feliz e depois você sai. Das informações que a gente tem nessa história, se ele tá feliz, se ele deixou uma boa... Assim, eu duvido que alguém receberia o pior hambúrguer da sua vida, um hambúrguer horrível, não comeria e pagaria gorjetas. Seria muito... Não faz sentido. E esse não faz sentido é o que faz a gente ter entendimento. Entendimento, na verdade, sabedoria, aí apontando aí para o livro de Provérbios, por exemplo, da Bíblia, ele vai dizer que sabedoria é uma coisa que vem de Deus primeiramente, né? Mas a sabedoria é você discernir situações. Eu estou pegando de uma forma parafraseada, tá? Não diz assim literalmente, um texto literalmente assim. Mas pelo que eu entendi do livro de Provérbios, que eu já li milhares de vezes, é que a sabedoria é uma coisa que depende da situação. Então, por exemplo, na questão de Salomão, por exemplo, quando vem duas raparigas, né, e aí aconteceu que uma delas, sem querer, ao dormir, né, deitou em cima do bebê e o bebê acabou falecendo, né? É uma história verídica, né? Tem no livro, não sei se é livro de Reis ou Samuel, enfim, segunda Samuel, não, segundo Samuel não, primeiro Reis, enfim, na Bíblia, enfim, tem essa história de Salomão, né? Que aparece as duas mulheres e uma delas de noite, né? Elas moravam na mesma casa, cada um tinha um filho e uma delas de noite meio que tava dormindo na mesma cama, né? E aí, sem querer, ela meio que se mexendo na cama, deitou em cima do bebê e o bebê ficou sem ar, né? E aí elas foram se apresentar lá no palácio lá e ela chega, né? As duas chegam. Não, esse é meu bebê, esse é meu bebê, porque agora a mulher que tinha perdido o bebê, ela começou a falar que o bebê vivo era dela, né? Porque ninguém quer um morto, obviamente. E aí, a questão era descobrir quem era a mãe, né? Quem era a mãe daquele bebê que ficou vivo. Que não aconteceu nada, né? E ele propôs uma coisa bem simples. Faz assim, vamos dividir o bebê no meio e cada uma fica com uma parte. Obviamente isso daqui é bem grotesco, né? Bem assim, forte. Mas no fim, a que não era mãe, de verdade, ela disse, pode fazer isso, já que ninguém sabe de quem é a mãe, então, sabe, tô nem aí. E a outra, não, pode até ficar com ela, o filho, mas não faça isso. E aí descobriu quem é a mãe. Descobriu quem era a mãe através desse impasse bem simples. Então a verdadeira mãe com certeza ela vai se aplicar ao filho muito mais. Esse estímulo materno, enfim. Então é uma coisa que só ser humanos conseguem discernir. Essa é a questão. Será que um computador, nessa situação, escolheria o quê? Qual seria a escolha dele? Se ele tivesse que estudar, se ele tivesse que fazer isso pela sua própria livre agência, né? Pela sua própria vontade. Então o computador não tem vontade. Então essas duas histórias, mais essa que eu adicionei, contada de uma forma bem simples, podem mostrar como a gente consegue processar as histórias bem rápido. Quem já tem uma idade, pelo menos mais de 8 anos, já consegue processar as histórias mais rápido. Mas que o computador é muito mais complexo fazer isso. Então, se você falar para a Alexa essa história, primeiro que ela não vai entender nada. Ela vai falar, eu não lembro como ela fala, mas ela vai falar que não entendeu. Então você pode contar essa história para ela, se não tiver no banco de dados dela, ela não vai entender. Porque ela é uma AI fraca, ela não consegue entender histórias. Então se conduz aqui para uma criança, ela entende. Mas para Alexa não entende. Para Siri não entende. Então, a Alexa na verdade é simplesmente um sistema que entende a sua voz usando NLP, né? Processamento de linguagem natural. E é isso. E consegue também pegar esse processamento de linguagem falada, né? E converter isso em sintaxe, né? Em semântica relacionada ao que você está pedindo. Então, se você fala que oração, ela entende, não. Então, tal hora. Fala as notícias de hoje. Ela vai lá e fala. Mas o que esse artigo está tentando dizer é que, por mais que um computador consiga fazer várias coisas, não significa que ele entende essas coisas. E a gente vai ver mais sobre isso nos próximos vídeos, né? E aí a questão, será que uma máquina pode ter entendimento, né?
Dadas essas duas histórias que eu falei, né? Será que se uma máquina, né, fosse dada essa história para ela, será que ela ia conseguir dar uma resposta, né? Uma resposta que é esperada por seres humanos, né? Porque para ela ser considerada ter uma inteligência do ser humano, ela teria que ter um bom senso. Então, o bom senso te diz aquela história do hambúrguer, que na história 1 e na história 2, na primeira o cara saiu sem comer o hambúrguer, e na outra ele comeu. Simples, uma história muito simples. Mas será que você conseguiria processar? Vamos supor que a gente tem um sistema pronto. Aí o cara fala, testa o meu sistema de inteligência artificial que a gente fez, nosso robô. Aí eu conto essa história. Uma história totalmente aleatória, vamos supor que seja impossível de alguém fabricar antes de eu fazer essa história para o computador. Então não tem como ninguém programar algo para que o computador consiga responder. Então é uma história totalmente aleatória, vamos supor. Então a gente poderia medir aí a questão da inteligência do computador através disso. Com a Sofia, o robô Sofia, que a gente já viu em outros vídeos, é mais ou menos assim, mas as respostas dela ainda não são satisfatórias, na minha opinião. Então, se você contasse uma história, seria muito mais difícil de entender o que está acontecendo. Porque você pergunta que horas são, qual é o seu nome, o que você pensa do futuro. Isso são coisas fáceis de você colocar um programa para responder. Mas você contar uma história longa, por exemplo, e falar para ele dar opinião, o sistema vai ser muito mais complexo para ele fazer isso. Enfim, espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.